Então vamos lá, temos 20 participantes, muito bom. Vamos falar sobre arte contemporânea. Vou falar de uma figura chamada Marcel Duchamp. Não sei se alguém já ouviu falar desse sujeito, muito importante para a arte contemporânea no século XX. Vamos pegar o texto aqui. Peraí. Aqui está. Preciso abri-lo aí. Aqui. Vai chegar para vocês aí. Deixa eu só abrir para mim aqui. Peraí. Tá. Então vamos lá. Mais sobre a fonte. A fonte, na verdade, é o nome da obra. É o nome da obra do Marcel Duchamp. Essa obra que inaugurou um outro modo de fazer arte. E a gente vai ver agora saber um pouquinho dessa contextualização e um pouquinho sobre o Marcel Duchamp. A imagem da página ao lado, depois na questão vai aparecer a imagem, é da obra A Fonte, criada pelo artista francês Marcel Duchamp em 1917. Ela é formada por um mictório colocado deitado em cima de um pedestal, datado e assinado com o nome de Hermut. Esse objeto inusitado foi enviado pelo artista para que fosse aceito em um evento organizado pela Sociedade de Artistas Independentes de Nova York, que recebia inscrições de trabalhos de artistas e as submetia à avaliação de um corpo de jurados, responsável por decidir quais trabalhos participariam da exposição. Durante toda a história da arte, né, como é que o artista ele era reconhecido, né, como é que ele se firmava num circuito. Né? Existiam sempre os salões de arte, né, as associações e os eventos que traziam as novidades, os artistas, né, mostravam seus trabalhos ali para se afirmar. E a gente vai ver o que aconteceu aí com Duchamp. Esses eventos são uma forma comum de divulgar a produção de artistas, tanto iniciantes quanto mais experientes. Marcel Duchamp já era um artista relativamente conhecido em Nova York nessa época. Por isso, entre outros motivos, utilizou o pseudônimo Hermut em sua inscrição. Esse pseudônimo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, peraí. Esse pseudônimo foi escolhido por fazer alusão, fazer uma referência à palavra alemã Armut, que em português significa pobreza. Além disso, também teve inspiração no nome de uma empresa de equipamentos sanitários chamada Mott Works e de um personagem engraçado de um desenho intitulado Mutt and Jet, muito conhecido na época. Dessa forma, as relações que relações podemos estabelecer entre a obra e o pseudônimo escolhido pelo artista? Ela vai comentar agora. Como era de se esperar, o júri do evento não aceitou a obra na exposição, por considerá-la de mau gosto. Entretanto, esse ato aparentemente irreverente, de Marcel Duchamp foi uma das ações mais emblemáticas da mudança de rumos que ocorreu na arte ocidental ao longo do século XX. Com a sua proposta, o artista questionou o estatuto tradicional de arte, que valoriza a obra como uma produção original do artista, feita com materiais nobres, né, e bom acabamento. O Marcel Duchamp está questionando tudo que foi feito antes dele, né, que as pinturas que não eram abstratas, as figurativas, né, para contemplação, com tintas de boa qualidade, né, telas de boa qualidade. Então ele está fazendo o gesto dele questiona a arte que era feita anteriormente. Você deve ter notado que a fonte não é uma escultura tradicional, ou seja, feita em pedra, madeira, subir aqui, ou metal, com o objetivo de representar algo ou alguém. Ela é o próprio mictório, um objeto usado no nosso cotidiano. Trata-se de uma peça pronta, um produto industrial, usado no dia a dia,
que, ao ter sua posição invertida e sua estrutura assinaletada, teve sua função original intencionalmente alterada pelo artista, transformando-se em obra de arte. Com isso, Duchamp criou um conceito de ready-made, termo em inglês que designa um objeto pronto, como objetos comuns do nosso cotidiano, que, ao assumir outros significados, são transformados em obras de arte. Então, a gente está aqui falando da plurissignificação, né, dos objetos, assim como tem, né, na palavra, né, você tem a plurissignificação dos objetos, quando eles são retirados do seu objetivo, né, e são colocados em um outro contexto, eles mudam, né? O primeiro ready-made feito pelo artista foi roda de bicicleta, que está aqui do lado. Deixa eu botar para vocês verem, que também vai aparecer nas questões lá que eu separei. Duchamp contou que pensou em unir o banco à roda de bicicleta pelo prazer de ver a roda girando. Então, esse ready-made aqui que foi feito pelo Marcel Duchamp. Outro pedacinho. Vamos conhecer um pouquinho quem foi o Marcel Duchamp, se vocês não conhecem. Então, quem já conhece vai dar uma relembrada e quem não conhece ainda vai passar a conhecer. Aqui. Eu acho que assim tá legal. A figura dele aqui, ó, o Marcel Duchamp aqui. Figura. Vamos lá. Marcel Duchamp foi um artista que questionava a arte tradicional. Por isso, suas obras tinham características contestadoras e punham à prova os critérios que defendiam o que era e o que não era considerado arte pela academia. Ele está agulhando aquele pessoal que dizia, ó, isso aqui é arte, isso aqui não é arte. O Marcelo Duchamp foi lá e, como assim, né? Quem são vocês para dizer o que é arte e o que não é arte? Ele foi ousado, né? Para ele, a definição do que é ou não é arte não deve obedecer somente aos critérios, ao que pensam os críticos, né? Os critérios, né? Ou os estudiosos, e nem se submeter apenas ao gosto do público. Ele considera que o artista deve ser um pesquisador, que amplia seus horizontes e apresenta novas propostas, muitas vezes causando reações contrárias ou provocando o espectador. Então, a ideia do Marcel Duchamp é muito ousada, que ele está vendo contra uma ideia estabelecida, né? Aquilo que a gente chama de status quo, né? da arte, então, vamos dizer assim, né? Duchamp também foi um dos primeiros artistas a propor que a habilidade técnica não devia ser o único fator a ser considerado ou ao avaliar uma obra de arte, mas que a ideia e as propostas do artista também deveriam ser levadas em conta. Daí também que vem aquela da arte conceitual, né? O sujeito não tem que dominar, né, um desenho, fazer com perfeição, como se fosse uma fotografia, como se fosse reproduzir com perfeição a realidade através do traço, né? Ele está aqui questionando isso também. As proposições do Duchamp no campo da arte são tidas até hoje como a semente da arte conceitual, que eu acabei de falar, uma tendência na arte contemporânea que entende produção artística como uma manifestação ou apresentação de uma ideia ou um conceito, independentemente do material e da técnica usados pelo artista. Por isso, para que possamos compreender muitas das manifestações artísticas atuais, contemporâneas, né, é importante conhecer a ideia ou a proposição que embasa cada produção. Então, a partir desse momento, né, a arte no século XX, ela vai depender de que você conheça um pouco da história desse artista, a trajetória desse artista, para você entender o que está sendo colocado ali. Por isso que é difícil a gente se relacionar com a arte contemporânea, porque ela não está pronta, ela trabalha com esses conceitos que são conceitos que questionam a arte acadêmica, né, e ela exige da gente que nós nos aproximemos desse artista, que a gente procure saber mais. Dessa forma, para analisar a obra do Duchamp, é importante compreender o contexto no qual o artista produziu sua obra. Ele ficou mais conhecido como um artista dadaísta, movimento que estudaremos neste capítulo. A gente não vai falar aqui exatamente do dadaísmo, mas dá uma pincelada, né? A obra de Duchamp também está vinculada à sua atitude, tanto quanto às suas produções e ideias. Em um de seus rompantes criativos, o artista lançou a figura de Madame Rose Selavie, na cena artística nova-iorquina. Uma artista que, na realidade, era ele mesmo, vestido de mulher. Então, ele fazia umas performances e tal. Tem aqui a obra dele, uma das obras, os trabalhos dele aqui, ó. E tem essa madame, essa figura, essa personagem que ele criou. Rose Selavie.
A Rose Silavia, próprio Duchamp, vestido de mulher aí. Para causar um impacto, né? Acredito. Então, feito essa apresentação rápida desse texto, algum comentário? Você conhecia o Marcel Duchamp? Já tinha ouvido falar em alguma aula? Já ouvimos falar sim, já ouvimos falar das exposições deles no 2019, quando a gente foi lá para aquele museu, se não me engano, lá no Rio de Janeiro. Mariana abordou com a gente a aula. Não chegou a ser no museu, não. Ah, É, maneiro. ela só comentou, né? Mas é muito interessante mexer Não, com ela até deu, essa. deu matéria mesmo sobre o cara, não comentou, não. É, isso. Ah, Acho que então falar vamos. dele não falou, não, mas comentou. E é bem Beleza. interessante. Vamos ver um vídeo do próprio Marcel Duchamp dando uma entrevista, falando sobre essa questão da arte e tal. In terms of the activities of the Dada group, other than painting, the sort of happenings that they devise are in fact happening again. They are called happenings today. Yeah. Do you ever see or engage in these, or feel any What? fellow feeling towards them? Happenings, a lot of happenings. I know Capo and all these, and it's always amusing. The point that they have brought out so well, an interesting one, is they play for you a play of boredom. It has been, I'm not discovering that, but it's very interesting to have used boredom as a name, aim to attract the public. In other words, the public comes to a happening not to be amused, to be bored. And that's quite an invention, quite a contribution to new ideas, isn't it? You shock the public, you shock the buying public. Yes. Do you think the public can be shocked anymore by No, anything it sees? Finish. That's over. You cannot shock the public. At least with the same means. To shock the public, we'd have to, I don't know what, even that thing that's happening is boring people, boring the public, doesn't prevent them from coming. The public comes and sees anything that Capo does, or Oldenburg and all these people, and I've been there and I go there every time. You accept boredom as a name, you see, an intention. Do you regret the loss of shock, or do you think it's really the artist's fault that in fact the public No. are simply always expect to be shocked? No, but the shock would be of a different way, a different character. You see, by shocking at that time, by shocking alongside the old channels, so to speak, but probably the shock will come of something entirely different. As I said, non-art, an-art, you say A-N-I-A-R-T, see with that, no art at all, and yet something would be produced, because after all, I think the word art from etymologically means to do, not even to make, but to do, you see. And the minute you do something, you are an artist. In other words, but you are not so, you don't sell your work, but you do the action. In other words, art means action, means activity of any So kind. that everyone. Everyone. But we, our society, has decided to make a group that would be called artists, a group called doctors, and so forth, which is purely artificial. You So- said in the 20s you proclaimed art is dead. It isn't, is it? Yes, well, that's what I meant by that. You see, I meant that it's dead by the fact that instead of being singularized in a little box like that, so many artists in so many square feet, by the fact that it would be universal. It would be a human factor in anyone's life to be an artist, but not noticed as an artist. You see what I mean, the difference? Marcel Duchamp, thank you very much. Well, I'm delighted. Rapidinho, né, do Cham falando dessa questão de ser artista e não ser artista.
ele continua ainda... Opa, peraí. Continua tocando aqui agora. Então, essa questão, ele traz com ele essa coisa de romper essa ideia de que, né, o artista é um sujeito diferente, né? Ele fala que não, você pode ser artista e não vender sua obra. Ele fala ali, na verdade, ele complexifica essa ideia, né? De que a gente tem de que o artista é um sujeito para além, né? É um escolhido, né? Ele desmistifica essa ideia. Eu gostaria que, antes da gente ir para as questões, vocês fizessem um comentário, né? O que vocês lembram das aulas, ou da menção que foi feita ao Marcel Duchamp, se isso tem relação, se fez sentido ou não, porque a partir do Marcel Duchamp, a gente vai ter uma transformação no conceito de arte, por isso que vai surgir a arte conceitual, vai surgir essa arte contemporânea que está desvinculada do que é figurativo, né? Do que é, por exemplo, aquele quadro que está ali atrás, ó, um quadro figurativo, você tem lá a maçã, tem o planejamento, ele está mais próximo de uma ideia renascentista, né, de mostrar a figura, de ser exatamente como ela é. Né? Pô, a arte contemporânea vai destruir aquela imagem ali, ela vai destruir. Né? Ela vai tentar fazer uma coisa que está mais aproximada com o nosso tempo. Nosso tempo é esquizofrênico, ele não tem... Né, é tudo como a música que a gente escutou no início da aula. Ela é toda desmantelada, mas ela tem um acordo ali entre os três, mas ela mostra o desmantelamento da realidade, né? Alguém quer comentar aí, João? Pessoal, eu não entendi direito essa parte que falou que a arte é morta, ela é morta pelo fato de, tipo, qualquer um pode ser artista? Ele quis dizer? Não, eu entendo que o Marcel Duchamp está falando da arte morta, a arte antiga, justamente essa que representava as coisas, que ia reproduzir a realidade tal qual, né? A realidade que a gente está vendo, no quadro tal qual ela é. Esse tipo de arte, para Marcel Duchamp, estava morta. Inclusive, ele fala que arte não é isso, arte é a ação. Vê que tem uma hora aqui na entrevista que ele fala que a intenção e a sua ação é que é arte. Então a arte não é só deixar a imagem por desejar, tipo, tem todo um significado por ela. É isso que traz a arte contemporânea. Como você falou da maçã. Se a gente olhar para aquela imagem da maçã ali no fundo, na sua tela, a gente não vê simplesmente uma maçã e parece um pano ali, não sei, mas sim uma pintura mais renascentista, que tem um passado, que tem um desdobramento mais interessante, que você quis dizer. Na verdade, o que eu estava falando é que, por exemplo, aqui, como eu dei exemplo daquele desenho, aquela pintura ali, ela está, como se vou dizer, ela está datada, ela está ligada a uma escola de pintura. O Marcel Duchamp vai dizer que aquilo ali não diz mais sobre a realidade que a gente vive. Entende o que eu estou dizendo? Aquele quadro é bonito, é bacana, é bom de se ver, mas ele não diz mais, não fala mais sobre a realidade que a gente vive. Ao passo que a música que a gente escutou no início da aula, ela está muito mais vinculada ao que a gente vive hoje. Se você pensar no trânsito, se você pensar, né, na confusão na nossa vida, que ela é desmantelada, é desmontada. Você vê até que durante a música, tem uma hora que eles ficam meio soltos, cada um fazendo uma coisa, e depois eles voltam, vão se organizando de novo. Né? A vida é assim, né? Entendi. Então essa arte que está no fundo dessa tela é considerada uma arte morta, então, podemos dizer. Eu não vou dizer que seja uma arte morta, porque tem gente que continua pintando assim. Né? Verdade. Faz sentido, entendi. Na verdade, a complexidade do nosso tempo é que você tem todos esses tempos só nesse tempo de hoje. Pode falar, Arthur. Fala, Arthur. Tá falando com o microfone desligado. Eu acho que quando ele se refere à arte morta, ele quer dizer que tá tudo muito monótono. E ele, tipo, no vídeo ele se refere a um período de tempo. Então acho que quando ele vem pra dar essa virada, né, que é fazer diferente, né? Ele quer fazer diferente porque tá tudo muito igual, tá tudo monótono. Eu entendi assim. Não é só monótono, a gente já conversou sobre isso, né? A arte, ela é um veículo através do um veículo, mas é através da arte que se manifesta a cultura.
né? Se a arte também ela pode cristalizar ideias. Então, o Marcel Duchamp, na verdade, ele estava lutando contra algumas cristalizações de ideias que estavam, né, que tinham sido feitas na época dele. Então, ele falou: a gente precisa mudar essa forma de fazer arte, porque a arte não é só isso. A arte também é, por exemplo, o mictório. Eu peguei um objeto lá e coloquei na, né, tem uma forma, né, atrai o olhar, né, tem no próprio objeto feito, né? Mais questões, comentários? E conforme o tempo vai passando, essa arte vai perdendo valor? Perdão, Terezinha. Não entendi. Conforme o tempo vai passando, essa arte, tipo do mictório, vai perdendo seu valor? Ou ele mantém o mesmo valor? Essa questão do valor também é complexo, porque assim, não tem um valor, né, não tem um valor monetário, quase não tem como dimensionar. Essa obra que é o ícone, né, da mudança de conceito da arte contemporânea, ela está lá no museu, não tem valor, não tem como você comprar o mictório do Champ, né? Entendi. Fala, Terezinha. Então, professor, é aquela coisa. Eu vou falando, você vai entendendo, e a gente, no final a gente chega a uma conclusão, como sempre, né? Isso. Então, eu tô me sentindo um pouco idiota com isso, porque ano passado eu fiquei o ano inteiro pensando nisso. Do tipo, nossa, por que uma literatura, sempre livro, né? Por que uma literatura ela é considerada muito, tipo, boa e tudo mais, e as outras não são consideradas? Eu fiquei pensando, eu perguntava. Aí meu pai falou assim: porque é diferente você ir no restaurante, comer uma comida chique, sei lá, e no podrão, por exemplo. Então eu falei: gente, não é isso, não é. Aí eu fiquei pensando. Aí eu cheguei numa conclusão. Sim. E vai misturar um pouco. Que eu acho que quando a pessoa analisa a história, tipo, ou uma obra e tudo mais, ela não está analisando a obra. Ela está analisando a história que não está sendo contada, entendeu? Ela está sendo analisada por trás. O que o artista quer falar, o que ele não contou. Eu posso falar um exemplo, por exemplo, que para ficar bem fixado, dois, na verdade. O Dom Quixote, por exemplo. O Dom Quixote, ele nunca existiu. O Dom Quixote, ele é uma representação do Sérgio Pança, eu acho. É o que o Sérgio Pança queria ser. Então, é isso que as pessoas analisam na hora que vem uma história, entendeu? Então, eu acho que é essa coisa por trás. E outra também, que eu acho que ela é renascentista, eu não tenho certeza, que é a Mona Lisa. E eu, tipo, gente, por que noia as pessoas ficam atrás da Mona Lisa? Aí eu vi depois que é por causa do sorriso dela, que é um jeito diferente que ela sorri e não sorri ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas gostam tanto da Mona Lisa. Aí aí você resumiu isso em uma aula. Então eu fiquei um ano pensando. Aí eu tô sentindo um pouco idiota por isso. Aí eu acho que é por isso que as pessoas... E esse carinha aí, que eu esqueci o nome, que eu falei tanta coisa que eu esqueci, mas que a gente está falando da aula agora, é porque não é simplesmente o Nictório que está lá na obra, Sim. todo o contexto que está por trás, por isso que faz todo sucesso. Não é simplesmente o Nictório, é a história que o Nictório está contando, a história que não está sendo contada, que a gente tem que analisar. Então, acho que é isso. Perfeito, Terezinha. Você falou sobre o Alexandre Dumas, né, que é o autor do Don Quixote, né? E, na verdade, é isso mesmo. Ele cria um personagem, né, para falar de outras coisas, né, da fantasia, né, de uma coisa, né, tem aquela coisa dele lutar contra os moinhos, né, que são gigantes. Tem toda uma simbologia ali, né? Isso é muito interessante. Isso que você falou é perfeito. Tem alguma coisa que está para além da própria obra, né, que carrega a obra, que está em volta, né? Como o Marcel Duchamp falou. Ele está com aquele gesto, na verdade foi um gesto, ele está fazendo uma crítica a toda uma forma de fazer arte que antecede a ele. Então é isso que você falou, é perfeito. Você falou do Alexandre Dumas, falou qual foi Mona Lisa. a Mona Lisa, né, que o Leonardo da Vinci, né, pinta, né, e fica aquela coisa enigmática e tudo mais, nisso. Mas você vê, o Leonardo da Vinci, ele não era só pintor, ele era um inventor, ele era tudo misturado. Alguém quer falar? Levantou a mão? Pode falar, Stephanie. Depois eu volto. Pode falar. A Terezinha falou isso, de que todo mundo tinha uma coisa
com a Mona Lisa, né? E ela não entendia por quê. Lembrei, teve um livro que eu li, que o nome é O Código da Vinci. E o cara, ele meio que fala sobre isso, né? Que a Mona Lisa, ela não é só a Mona Lisa. Ela também tem vários coisas assim, matemáticos por trás, tipo, uns códigos que tem no desenho dela e que mostra. Eu li o que o João Gabriel falou aqui. E eu sei que tem um filme, mas o filme é diferente do livro. É tipo outra história, só tem o mesmo nome mesmo. Mas voltando aqui. E aí eu sei que o cara, ele fala sobre isso. Tem até um lance da maçonaria também, que era tipo uma sociedade secreta, além da maçonaria, que o Leonardo da Vinci também fazia parte, tipo, com vários outros artistas, sociólogos, matemáticos, filósofos, um montão de gente, tipo, importante, meio que foram passando por essa espécie de sociedade aí, e eles tinham um código com isso. Então, quem ia atrás desses caras começaram a, tipo, ver as coisas do Leonardo da Vinci, né? Então, uma das coisas que fez ela ficar assim, então, uou, é a Mona Lisa, era, na verdade, gente curiosa que ia atrás. E aí, tipo, foi dando palco pra isso, e as pessoas começaram já, tipo, a ver outra coisa. Já que tá vendo, começa a ver outra coisa, entendeu? Então, a Mona Lisa começou a ganhar outro sentido também. Aí começaram, tipo, gente, mas ela tá sorrindo ou não tá sorrindo? Isso, tipo, com o passar dos anos. Por isso que agora a Mona Lisa é, tipo, assim, tão... Oh, meu Deus, Mona Lisa. Mas isso aqui é muito legal, esse livro. Então, aí tem misturado, né, a ficção com a realidade, que o Dan Brown, É. ele faz assim, ele cria uma coisa em volta, né? Então, mas o que você falou tem muito sentido, porque o Leonardo da Vinci, inclusive, ele tem uns trabalhos que ele escreve espelhado. Você vê assim, tudo ao contrário, se você coloca no espelho, isso aí dá para ler. Então aí o Dan Brown viajou nessa parada e criou, né, uma coisa em volta, né? É meio ficção Não, com realidade, mas é o que eu interessante. falei foi do livro, o que eu falei foi Sim, do livro. sim, mas Mas é o é filme porque também, ela me... o filme mostra isso, né? É porque o que ela me falou me lembrou disso, e aí eu fiquei pensando, mas eu realmente fui atrás, depois eu descobri que ele realmente já fez parte de umas sociedades assim, só que não eram tão secretas, Sim, mas sim. realmente tinham um fundinho de verdade nisso. Tem até o lance de, tipo, se você olha da direita, você enxerga o fundo de um jeito, se você olha pela esquerda, você enxerga de outro, e, tipo, de frente dá pra você ver que o que tá acontecendo atrás não tá reto, não é uma linha reta, né? Sim, Eles, sim. tipo, são desiguais. Tem um monte de coisa. Mas aí essa parte da vida real é muito complicada já pra entender. E sim. Então, mas assim, isso é muito interessante vocês fazerem essas analogias, né? Porque a gente vê por meio da arte, né, muitas coisas são trazidas para a gente. Só que o que acontece na arte contemporânea, a coisa fica mais complexa, né? E como a Terezinha falou muito bem, né, tem uma coisa em volta, né? Aquela obra traz todo uma contextualização, né? Não é uma coisa gratuita e simplesmente você precisa conhecer a trajetória do artista para saber por que ele chegou até ali. E aí isso exige da pessoa, exige de cada um de nós, de se aproximar da Professor, obra. Pode falar, Terezinha. é que eu não tô achando um negocinho de levantar a mão, por isso que eu interrompo. Mas você acha que nesse negócio que você falou que a arte está morta e tudo mais, eu meio que faz uma crítica, porque na hora que tem essa pintura toda, ele tira essa coisa da arte por trás, porque, por exemplo, pintei uma maçã, é uma maçã. Não tem como eu chegar e falar sobre todo o contexto da maçã. Você acha por isso que ele falou meio que a arte está morta, porque não tem meio que uma arte por trás, só a pintura, sei lá. Não, eu acredito que ele esteja falando que a arte está morta, porque, na verdade, a arte que era feita no período dele não dava conta da realidade que ele vivia, aquele período, né? Então ele falou, essa arte aí não dá mais conta do que a gente está vivendo, ela não traduz a vida do homem agora. A arte contemporânea ela tem que falar para o homem de agora, entende, Terezinha? Entendi, porque era uma coisa que você tinha que ficar e analisar. Não tipo ficar e analisar, mas é que às vezes também não tem muito tempo, né? Hoje em dia, assim, no contemporâneo. Exatamente. Então, e tudo isso, Terezinha, é material para o artista contemporâneo. Falar sobre a falta de tempo que nós temos para contemplar uma obra é material para o artista contemporâneo apontar o dedo, olha, nós somos aprisionados. Eu já falei isso para vocês aqui.
inclusive, que eu posso usar, por exemplo, essa tela aqui, né, em que todos estão com a tela fechada e eu só estou com a tela aberta para falar, olha como é que é a frieza, né, do contato remoto, né? Olha o que acontece. O artista contemporâneo pode fazer isso, pegar o próprio objeto que ele trabalha para fazer uma crítica, entendeu? A arte contemporânea, inclusive, baseado nesse ready-made do Marcelo Champ, que está tudo pronto. Eu não estou produzindo nada. Eu peguei a tela pronta, eu peguei o computador. Eu posso, inclusive, pegar o computador e colocar no museu ligado lá com essa tela aqui e colocar um título lá, né? Frieza remota, entendeu? Professor, eu não sei se você viu, mas teve uma exposição de arte que eles deixaram, tipo, um óculos no chão. E, tipo, mas se você querer, não fazia parte da exposição, e todo mundo tirando foto do óculos, todo mundo analisando o óculos e blá, blá, blá. E também outra coisa que eu queria falar é que tem uma hora que ele fala do tédio, assim, que as pessoas vão e ficam tediosas. Você acha que também tem a ver com, tipo, na obra renascentista? A pessoa fica meio que entediada na hora que vai olhar, porque não faz parte da realidade dela, porque se você for numa exposição que fala da sua realidade, você vai gostar mais. É isso que eu queria dizer com esse tédio e tudo mais? Olha, pode ser que sim. Eu interpretei da seguinte maneira: quando ele estava falando que os artistas usavam o tédio para fazer uma crítica à própria vida, né? É que assim, porque você, assim, é o contrário do que você falou, de certa forma, porque quando a gente é confrontado com nossos vazios, as nossas dúvidas e os nossos tédios, a gente fica meio que, como é que se fala? Fica agulhado, você leva, não é um espanto, mas você é pego de surpresa, você não está ali para se entreter. Ele fala assim, não é para entreter, é para colocar o sujeito de frente para o próprio grilo dele, o próprio problema dele. Uma ação psicanalítica, né? A arte nesse sentido aí é quase que uma ação psicanalítica, porque ninguém gosta de ser confrontado consigo mesmo, né? Você fala, Terezinha, você errou aqui, você errou ali, essas coisas que você está fazendo, se você, né, o espelho, você se espelhar, ninguém gosta disso. Então a arte, nesse contexto que ele está falando, esse tédio que ele está falando, me parece, se refere a isso, né? Colocar o público diante das suas próprias mazelas, vamos dizer assim. Ah, tá, entendi, obrigada. Beleza, então, se alguém não tem, se tenha mais alguém para falar, fazer comentário, pergunta, Professor, pode falar, Arthur. você comentou o negócio aqui que o artista contemporâneo pode pegar essa tela aqui, só você com a câmera aberta e tudo mais. Eu lembrei de um negócio que eu vi. Eu não sei se chega a ser É um negócio que eu vi repostado na internet. Mas que era os balãozinhos dos chats de conversas, né, de WhatsApp. E uma pessoa mandando pouca mensagem e outra mandando muito. É como se fosse uma frieza de um lado de uma relação. Você considera que isso poderia ser uma forma de arte atualmente? Olha, Ou só um... então, vamos pensar aqui como o Marcel Duchamp. Se a gente pensar como o Marcel Duchamp, se o sujeito pega isso com a intenção de colocar no museu para fazer, isso se transforma em arte. Porque a partir do século XX, a arte, como, né, o Marcelo Duchamp falou na entrevista, ela depende da intencionalidade do artista. Então, se eu pego esse exemplo que você falou, se eu pego e coloco no museu, dentro de uma coletiva ou de uma exposição individual, pode se transformar em arte. Entendi, mas... E as artes que não são necessariamente de museu? Porque... Não, também então, existe atualmente. mas é exatamente isso que o Marcel Duchamp problematizou. A obra dele, A Fonte, não é uma obra de museu. Percebe? Ele deu um caráter artístico, a partir do gesto dele, tudo pode ter um caráter artístico. Depende da intenção do artista, entendeu? Quem vai atribuir é o artista. Ele vai pegar aquilo, isso aqui é minha obra de arte. Eu quero dizer isso, isso, isso. Entendeu, Arthur? Ou complicou? Eu acho que entendi. É que eu tô... Eu acho que assim, a gente está estudando um período que você está tentando relacionar ele, mas tipo, a minha visão tá hoje em dia, por exemplo,
a dança é uma das artes, o Sim, teatro é uma das artes. sim, Então eu tô com a cabeça fora do museu, digamos assim, fora da. sim. Mas se você pegar a dança, por exemplo, a Débora Coker, vai no YouTube e vê os trabalhos da Débora Coker, ou então de um grupo chamado O Corpo, que é um grupo mineiro. Eles trabalham com dança contemporânea, que não é mais o balé do passado. Gestos do cotidiano, né? Movimentos aleatórios. Tá? Essa dança se aproxima mais da vida hoje, dessa vida esfacelada, né? Esquizofrênica, entendeu? Acho que entendi. Não é uma coisa simples, não. Porque a gente não se aproxima, né? Quando a gente começa a pensar sobre essas coisas, porque eu não vou dizer para você que houve essa ideia de progresso também não existe. Assim, nós estamos evoluindo. Não tem essa coisa de evolução e de progresso. Existem rupturas. Que é mais interessante a gente pensar em rupturas. Então, por exemplo, o Marcel Duchamp, ele instaurou uma ruptura numa forma de fazer arte, né? Que até hoje vem, né? Aí você vai ter vários ismos, né? O dadaísmo, o neoconcretismo, você vai ter o cubismo, você vai ter vários, né? E aí fica mais complexo a coisa. Não é mais simples de entender. Essa música que a gente escutou é uma música que ela já tem uma dificuldade porque ela é instrumental. E aí ela vai se complexificando porque não tem uma linha, não tem uma historinha, né? Tem um momento que eles cada um vai para um lado. Depois eles voltam. Né? Você tem que identificar onde é que está o tema. Tem um tema, mas o tema é pequenininho. Depois é improviso. E tá ao vivo, os caras estão tocando ao vivo. Entendeu? Não tem ali. O camarada tem que ter o domínio do instrumento dele para poder fazer isso. Então não é de qualquer forma. Você entende? Acho que entendi, é uma bagunça organizada. A gente pode resumir numa bagunça organizada, né? E aí, mais comentários? Que aí vou procurar aqui em 3 questões que eu separei do Marcel Duchamp mesmo, para a gente. Vou botar aqui no chat. Elas todas estão já com enunciado e figura, né? Peraí, deixa eu. Acho que é melhor fazer assim, peraí. Assim é melhor. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz outra vez. Vou botar aí no chat para vocês dar uma verificada se está direitinho. Se abre direitinho o Google. Eu vou fechar aqui o meu microfone. Tá tudo bem aí no formulário? Encontraram? Sim, sim. Só não vai dar pra ficar saindo do formulário pra abrir o microfone e desligar porque reinicia tudo de novo Não, quando você não. faz isso. Mas aí primeiro você faz e depois você volta. Não, beleza, beleza. Não esquece de colocar nome e turma. Ok. Tem 3 questões aí. Eu vou ler aqui as questões. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou lendo. A primeira questão é: ao ser questionado sobre o seu processo de criação de ready-made, Marcel Duchamp afirmou: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look, né, sua forma e tal. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em, letra A, designar ao artista de vanguarda a tarefa. Opa, peraí, tem que virar aqui. Sim. Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX,
Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, revitalizar a maneira radical o conceito clássico do belo na arte, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte, essa é a primeira questão que vocês devem responder aí. Por favor, não digam a resposta aqui, por favor, né? E vou dar mais um tempinho. Se precisar, quer que eu leia de novo a primeira questão? Sim ou não? Vou ler a segunda questão. Depois, se precisar, eu leio de novo. A peça fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, letra A, a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do século XIX, o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade, a vontade de expulsar os visitantes do museu associando a arte a situações constrangedoras, e, por último, o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. Essa foi a questão número 2. E a questão número 3, a obra de Marcel Duchamp, criada no contexto da Primeira Guerra Mundial. Essa é a roda de bicicleta, né? A imagem expressa, letra A, crise dos velhos valores e padrões e busca de um olhar crítico sobre objetos de consumo, fascínio pelo advento das novas tecnologias e exaltação ao progresso industrial capitalista, desencanto com a guerra e busca de explicações religiosas para o mundo contemporâneo, apego ao passado e tentativa de resgatar funções específicas dos objetos, sacralização e funcionalidade da arte próprias da Belle Époque europeia. Então vamos lá, respondo. Vitória Franco, a gente faz umas questões dessa com Marianas. Ah, sim, deve ter feito, né? Porque ela deve ter trabalhado, como o João falou aí, né, que ela fez menção ao Marcel Duchamp. E aí, meus queridos, as nossas aulas, eu estou esperando a resposta. Tenho 0 resposta ainda aqui, não chegou nenhuma. Vamos trabalhando dessa forma. Eu trago assim um artista ou alguma coisa que tenha a ver com essa, que possa cair também na prova do Enem, né? E faço um comentário, trago um texto, um vídeo, acho que vai ser legal assim. Opa, 2 respostas já. Vitória Franco e Arthur Nunes. Muito bem. Opa, chegando a resposta aí. Andrique, Pedro César, Stephanie. É bom que também fica como se fosse um registro de chamada, né? Terezinha, obrigado. Isaac, obrigado. João Gabriel Lima, Nada, obrigado. você não vai agradecer, não, depois que ver que tá tudo errado. João Pedro Maffei. Tô não. Fala, Gabriel. Nada. Nada. Tudo bem. Vamos lá, Acabei de Gabriel. mandar a minha chegou? Isabela, ainda não chegou, deixa eu ver. Deve estar chegando. Nós estamos aqui em 22, né? Porque 23 é contando comigo, como me ensinou o Davi. Guilherme, deixa eu ver, não chegou. Como apareceu aí, professor? Ainda não. Isabela chegou, Lana chegou, João Gabriel Maffei. Ah, peraí. João Gabriel Maffei, novo aluno? Não é? É João Pedro Maffei, não. João Pedro, perdão. João Pedro Maffei, tá aqui. Davi Lucas, Isabelle chegou, Lana, Marcos Vinícius, Isadora Tomás. Temos 15 já. Lohan, Ana Gabriele.
Falta pouquinho. Professor, mas você não vale ponto não, né? Então, eu posso usar como avaliação, né? Por que não? Por que Porque não? tá tudo errado. Que isso? Logo, logo eu libero o gabarito. Professor, Sim, como a gente está esperando, você podia explicar esse da sexta atividade de filosofia? Eu não entendi muito bem o que é para fazer. peraí, vamos dar uma olhada aqui. Uma filosofia, mas eu não sei nada de filosofia. A gente se vira. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Seis atividades de filosofia, né? Peraí. Eu não Minutinhos. consigo ver as questões. Quando eu envio a resposta, não dá pra ver. Caraca. Tu vai ter que ler, Celso. Eu leio, mas eu fiz a leitura, você não ouviu, não? Não, eu vi, tudo bem. Vamos ver se a gente lembra. Quer que eu repita? Não precisa não. Já foi. Para Tá mim, tanto faz. tranquilo. Então, Terezinha, ó, hoje tivemos a quarta aula sobre filosofia africana, fechando esse ciclo de aulas. Ao final, apresentei 3 questões que relacionam diretamente com as aulas que foram ministradas. Sua tarefa é escolher uma entre as 3 questões e desenvolver um texto relacionando, né, relacionando a uma das aulas ministradas. Todas as aulas estão gravadas. Dia 5 foi a primeira, dia 19 a segunda, dia 26 a terceira, dia 2 foi a quarta. Seu texto deve ser dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você tem exatamente uma semana para realizar. Acho que não, assim, foram 3 questões, né? Cada uma delas fala sobre uma fala sobre a Lei 10.639, uma fala sobre fala sobre, acho que eu, se não me engano, a primeira lei do Código Penal, e uma outra questão fala sobre a ideia do resgate ingênuo. Você pode escolher uma das 3 questões como um texto motivador, entendeu? Mas as questões que você está falando é aquelas que você respondeu no formulário? Isso. Ah, tá, porque no primeiro texto tem tipo umas perguntinhas embaixo. Aí eu pensava que era elas que a gente tinha que... Não, se você né? escolher a primeira questão, a questão ela tem um contexto, que é a questão da primeira, o Código Penal, o primeiro Código Penal que criminalizava a ação do negro e tal. Isso é a motivação para você escrever seu texto, escolhendo uma aula que nós falamos, entendeu? Uma das aulas. Ah, tem que relacionar essas questões do Enem com com que a gente estudou durante esse período, né? Aquelas aulas, as 4 aulas sobre filosofia africana. Deixa eu ver aqui o que a pessoa está escrevendo. Está dizendo que não posso responder novamente e eu não consigo nem ver as questões. Ah, tá. Peraí. É engraçado, porque quando você abre o Drive aí, não dá para ver as questões, não, gente? Não dá pra rever as questões. Apareceu como enviado. Ah, não. Se você faz o negócio e envia, já era. Vou ler de novo aqui. Porque se eu colocar para editar. Peraí, 22 pessoas já responderam. Então, beleza, vou ler aqui rapidamente, ó. Perguntas aqui. A primeira questão. Ao ser questionado, ele está falando sobre o processo de criação do ready-made. Aí ele fala: é preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Relacionando o texto à imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em... A gente falou dos ready-mades no texto, né? Lá no texto. E consiste em quê? Letra A. Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Então, essa primeira questão a questão correta, quem respondeu a letra D acertou.
criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Eu falei logo no início do texto, né, que o Marcel Duchamp estava fazendo uma crítica à maneira como era feita a arte anteriormente a ele, né? Ele estava agulhando, né? Ele estava querendo mostrar que aquela arte não dizia mais para o sujeito contemporâneo, né? Então, quem respondeu a letra D acertou. Falei, Terezinha, acertou, Terezinha? Não, eu falei que eu ia acertar. Que Eu isso? coloquei, eu falei de criar objeto essencial, alguma coisa assim. Porque na minha cabeça é como se ele pegasse o objeto e olhasse de outra forma. Dessa Entendi. crítica, blá, blá, blá. Mas olha só, se você seguisse aquilo que você falou, que tem um contexto, aí você ia acertar. A segunda. A peça-fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova York em 1917. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, letra A, a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. A crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas no final do século XIX. O esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade, a vontade de expulsar os visitantes do museu associando a arte a situações constrangedoras, ou o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e a importância social da produção artística. Essa aqui é pegadinha, hein? Quem respondeu a letra A acertou, porque a letra E Errei. a letra E pode pegar você, porque ó, o fim da Foi o que verdadeira eu arte. marquei, Porque ele fala do fim da arte, mas ele não está falando exatamente, ele não fala do fim da verdadeira arte, né? O conceito de beleza, a importância social da produção artística. Aqui também não. Ele fala do fim da arte, mas não da verdadeira arte. Inclusive, ele fala que a arte é o gesto, né? Muito bem. Vamos à terceira questão. Mas se vocês estão percebendo que, por exemplo, se eu pegasse a questão e simplesmente perguntasse a vocês, antes de fazer uma contextualização, não é produtivo, né? O produtivo é eu trazer para vocês o assunto, alguma coisa para vocês saberem o que está rolando, para vocês terem pelo menos uma noção do que está sendo dito, né? Porque senão vai no chute, né? Então, a terceira questão é: a obra de Marcel Duchamp, criada no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Essa obra aqui, que estava na bicicleta, a imagem expressa crise dos velhos valores e padrões e busca de um olhar crítico sobre objetos de consumo, fascínio pelo advento das novas tecnologias e exaltação ao progresso industrial capitalista, desencanto com a guerra e busca de explicações religiosas para o mundo contemporâneo, o apego ao passado e tentativa de resgatar funções específicas dos objetos, sacralização e funcionalidade da arte próprias da Belle Époque europeia. Quem respondeu a letra A acertou. Crise dos velhos valores. Mais uma vez, foi o que a Terezinha falou. Tem toda uma contextualização. E padrões e busca de um olhar crítico sobre objetos de consumo. Ele está fazendo crítica também sobre os objetos que são consumidos pelas pessoas. Então, meus queridos, então, letra D, A e A. E aí, meus queridos, como é que vocês acharam aí dessa nosso encontro de hoje? Acho que foi bem produtivo, né? Foi produtivo, pô. Acho que eu bagaritei, não sei. Bagaritou? Bagaritei, acho que eu bagaritei. Mas foi tranquilo, não tava difícil não. Tava tranquilinho. Então, Se for tudo que você falou, tava nas questões. Tava nas eu questões. fiz de propósito para a gente poder, né, fixar a ideia, aprender um pouquinho sobre arte contemporânea, né? Mesmo que seja assim. E aí também levar isso para a gente, né? Nosso conhecimento. Então, meus queridos, se vocês não têm mais nada para dizer, eu estou dando por encerrado o nosso encontro. Alguma coisa aí, alguma mensagem, palavras finais? Então, beleza, vou botar aqui um som aqui para acabar. Sempre um sonzinho é bom. Vou botar aqui um conterrâneo de Terezinha.
Aqui. Vamos compartilhar. Eu vou fechar aqui.